No dia 16 de agosto, Saturno e Marte iniciam o desenvolvimento a partir da tensão, da quadratura, que traz novos rigores, novos limites para o campo da ação e das realizações. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando então que a quadratura é o momento que para a astrologia o ciclo começa a se desenvolver a partir daí. Traz uma tensão, traz um incômodo, a gente não consegue ignorar, quer dizer que nesse dia os temas de Marte precisam de uma atenção especial. A gente precisa fazer alguma coisa porque o Saturno traz as exigências e a gente precisa desenvolver a partir de agora. Quer dizer que o que foi iniciado na conjunção começa a crescer a partir de agora. Então a gente tem que se empenhar ainda mais nos temas de Marte, que, como eu sempre falo aqui, é o braço direito do Sol, a força que nós utilizamos para alcançar as coisas, para realizar desejos, vontades, Tudo aquilo que a gente quer realizar é a partir da energia de Marte que a gente precisa estabelecer. O Saturno traz um toque rígido, limitador, rigoroso, que a gente precisa trabalhar isso aprendendo a dar o nosso melhor naquilo que a gente está atuando. Não só isso, como também ter responsabilidade no campo da ação, da realização. Então não adianta, ser muito impulsivo aí, que pode ser que o Saturno traga ali um limite, um rigor que a gente acaba não conseguindo alcançar as coisas. Ou seja, a gente precisa não só dar o nosso melhor, mas seguir de acordo com aquilo que foi planejado no momento da conjunção. E se não assistiu o vídeo da conjunção, vou deixar aqui para entender como essa energia do ciclo atual entre os dois planetas começou a se desenvolver. Porque agora a gente tende a desenvolver essas forças. Então é importante entender o que estava plantado desde lá do início. Mas o principal é aprender a manifestar resultados duradouros, concretos, com um nível de excelência, Como que a gente faz isso? Dando o nosso melhor. À medida que a gente dá o nosso melhor para aprender, para se colocar como aprendiz da vida, mas também para realizar dessa mesma forma, os efeitos temerosos, assombrosos de Saturno tendem a ser dissipados. Saturno nada mais é do que uma energia para a gente construir, concretizar e alcançar novos patamares sem que a gente precise voltar muitas vezes. É a maturidade nesse sentido, porque a gente entende que precisa trabalhar de uma forma diferente para realização, para concretização. É um planeta que está muito voltado para alcançar as coisas no sentido mesmo de construção, de manifestação de resultados concretos que nem mesmo ele consegue abalar. Então é por isso que a gente precisa dar um gás a mais para entender isso a partir de agora, para que quando chegar o auge, a colheita, os resultados vierem à tona e a gente tá ali satisfeito. E não o contrário, porque o Saturno tende a minguar, balançar, sacudir tudo aquilo que não for feito de acordo com a sua energia. A responsabilidade vem nesse sentido também. Então, quanto mais a gente entender das nossas ações e deixar de agir de qualquer forma, de maneira impulsiva, melhor tendem a ser os resultados. Quem tem Saturno, quadratura Marte no mapa astral ou qualquer aspecto entre Saturno e Marte, precisa aprender a fazer as coisas com excelência, Então, se a pessoa é dada a ser muito impulsiva, agir de qualquer forma, não se preocupando muito com o resultado, mas com o ato de fazer em si, porque isso é comum também se o Marte estiver muito forte no mapa. A pessoa, às vezes, ela não pensa tanto a longo prazo. Ela quer fazer aquilo ali, ela quer agir, ela quer tomar uma atitude e isso já basta muitas vezes para ela. Só que com essa tensão da quadratura, é muito difícil que se manifeste um resultado positivo. E aí a pessoa fica com aquela sensação de que ela faz e nunca alcança nada. Ou ainda de que sempre ela precisa colocar mais força e termina sempre desgastada ali. O ideal seria entender como se manifesta essa energia na vida. Então vai depender muito não só do Saturno em si, mas também do signo que está o Marte e como que pode aprimorar. Mas o principal é aprender a fazer melhor,
no sentido de desenvolver as habilidades, melhorando a si mesmo, melhorando a forma de agir, aumentam as chances de satisfação. Então atua muito nesse sentido. A tendência é que sempre que tem um trânsito em um dos dois planetas, vai sentir que está restrita, que está segurada, que nada anda, que a vida está paralisada e vem a sensação de que precisa colocar mais força. Então é trabalhar nesse sentido a maturidade, né, o aprendizado, criando um plano, criando uma estrutura para desenvolver e alcançar melhores resultados, trabalhando muitas vezes internamente essa rigidez e essa falsa sensação de limite. E se você se identificou com algo ou tem dúvida se tem essa quadratura no seu mapa natal, o link para me chamar no Zap e marcar sua consulta está na descrição, para começar a descobrir os potenciais da astrologia a partir do seu mapa natal. Bem rapidinho, vamos às próximas datas deste ciclo. A quadratura acontecendo agora no dia 16 de agosto, né, muito perto ali do dia 19, o que vai ter uma série de aspectos que eu tô falando bastante aqui no canal. E a oposição, a colheita, o auge só vem no dia 8 de agosto de 2025. Então são aí cerca de um ano para trabalhar até que comece a dar resultados. Isso vai ser porque os dois planetas vão fazer a retrogradação, então vai demorar a se encontrarem novamente. Mas nesse sentido, tem mais tempo para trabalhar. A finalização só vem no dia 8 de dezembro de 2025, quando começa a se fechar o ciclo, que só vai terminar no dia 19 de junho de 2026. Então a gente está falando mais uma vez da importância aí deste movimento de Marte, né? Da energia que Saturno está trazendo, porque vai transbordar para 2026. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. Então essa é a mandala do momento em que Saturno e Marte formam um aspecto de quadratura acontecendo no dia 16 de agosto, às 2h29 da manhã do horário de Brasília, quase que não sai. O mapa traçado mais uma vez aqui para contagem, né? E a gente vê o Marte a 17 graus de Gêmeos, recebendo a quadratura exata do Saturno a 17 graus de Peixes, desenvolvendo as energias do ciclo atual entre os dois. Um ciclo que vale a pena lembrar, mais uma vez, vai até 2026. Então já sabe, né? A gente já precisa prestar o máximo de atenção possível. E está acontecendo num marco interessante, que são dias depois da conjunção de Marte e Júpiter, Júpiter ainda em conjunção aqui, e dias antes da quadratura entre Saturno e Júpiter. A gente já vê aqui também que está em andamento, né? Que são os movimentos todos ali do dia 19 que eu tanto estou falando, né? Fiz uma semana inteira dedicada a esses movimentos e no próximo sábado vai sair o vídeo da quadratura entre Saturno e Júpiter. Então é importante considerar isso tudo, porque o Marte vem expandido pelo Júpiter, mas agora se depara com a tensão com o Saturno para crescimento, para desenvolvimento. Das tensões para o ciclo atual, mas também, né, para os temas que o Marte representa. Ou seja, o que eu estou tentando dizer é um Marte que vinha otimista, cheio de força, cheio de garra ali para crescer a partir das atitudes, porque ele tocou com Júpiter, e o Júpiter é o grande benéfico, é a estrela da sorte e tudo mais. Então, nas atitudes ali estava muito bem, né, iluminado, assim, oportunidades de realização, de sucesso e tudo mais. Porém, agora ele se defronta com Saturno. E esse entusiasmo pode ir por água abaixo. Saturno pode minguar tudo isso se as energias do ciclo entre os dois, desde a conjunção, não foram desenvolvidas com maturidade, com estrutura, mantendo o pé no chão. As atitudes precisam ser dentro daquilo que estava estipulado, daquilo que estava planejado, porque senão não vai trazer o resultado esperado. A sensação vai ser de que, mais uma vez, não deu em nada, porque o Saturno vai restringir, vai segurar muitas vezes a onda de Marte. Marte que vinha, né, com uma força ali, como eu falei, tem também a quadratura com a Vênus, o que ajuda também
a dar um brilho a mais, a suavizar, mas agora se defronta com a grande muralha que é Saturno. O incômodo tem que ser no sentido de que, eu fiz, mas não deu o resultado esperado. Eu fiz, mas não alcançou. Lembrar que Saturno é uma força para concretizar resultados, para materializar resultados duradouros, com excelência, inquestionáveis, até mesmo pela força que o Saturno representa. Então, quando tem uma atitude madura, estruturada, né, responsável, então não é no sentido de, que pessoa madura, que pessoa não sei o quê, não é nesse sentido, mas no intento de que a gente faça as coisas com a certeza, e ao fazer que a gente se responsabilize também pelas consequências daquilo que a gente provocou, né? Muitas vezes a gente provoca conflitos e às vezes as consequências vêm nesse sentido também. Só um exemplo, ou a ação que depois que estava ali empolgado pelo Júpiter agiu de qualquer jeito, não vai trazer o resultado que estava esperando, né? E ainda nem é o resultado, estou falando muito de resultado aqui, mas nós estamos na fase de desenvolvimento. Então a gente tem a oportunidade de olhar para esse lado, entender, né, positivamente, aprender as lições para que a partir daí a gente consiga de fato garantir que o desenvolvimento que começa a partir de agora, aí sim deu o resultado esperado para quando fizer a oposição à colheita. Só que essa tensão causa um incômodo. E como Marte está pilhado pelo Júpiter, a manifestação disso me parece ser muito provavelmente a sensação de que a gente precisa fazer as coisas de qualquer jeito. Colocar mais força, se empenhar mais nesse sentido, né? Usar da raiva, usar da força guerreira interior, agir com muito ímpeto ali do resultado, tudo isso pode ser uma manifestação desse aspecto e dificultar ainda mais os resultados lá quando chegar o auge. O importante então é, né? Estruturou, né? Vamos pensar, vamos amadurecer a forma de agir. Não vai ser fazendo qualquer coisa de qualquer jeito que a gente vai alcançar o resultado. Mesmo quando eu falo sobre agir impulsivamente para quebrar com a paralisia, com Saturno isso não é possível, porque é uma força ali que vai trazer restrição, limitação, rigores. Vai trazer a sensação de que a gente não está fazendo nada. E esse vai ser o grande incômodo, ilusório, e que muitas vezes pode motivar a tomar uma atitude qualquer. Já que não está dando resultado nenhum, vou fazer isso aqui, vou chutar o balde, vou agir assim mesmo, do jeito que eu quero, sem pensar nas consequências, sem considerar os efeitos disso e não se preocupando tanto com afiar ali, né, a ferramenta, preparar a ferramenta, ter um tempo de preparo das ferramentas, né? Às vezes a gente esquece isso. Toda habilidade humana, ela leva um tempo para ser desenvolvido. E esse tempo é o tempo de Saturno, é o tempo de amadurecimento. É um tempo de crescimento e é um crescimento que às vezes não é visto, né? É como se a raiz estivesse ali aprofundando e de repente uma planta gigantesca surge. Ou a planta não para de crescer, mas a raiz dela ninguém viu o tanto que ela desenvolveu. Então as ações, as atitudes, as habilidades, ferramentas, tudo aquilo que a gente precisa fazer, precisa usar a partir de agora, a gente tem que lidar com esse incômodo, com essa maturidade. Então não sei isso, vou melhorar minha habilidade. Quando eu faço isso, faço alguma coisa, né? A gente viu os nossos atletas, né? Brilharam muito nessas Olimpíadas, porque passam tempos enormes dedicados ali a desenvolver fisicamente, a melhorar as habilidades necessárias, né? A desenvolver a força física. Tudo isso é Marte, tudo isso é trabalhar o Saturno e Marte, né? Que é melhorando aquele condicionamento para que você alcance um resultado de nível excelente. Então não vai chegar numa Olimpíada e vai tirar ouro à toa. É uma habilidade que levou uma vida para construir. Então esse é o sentido de trabalhar o Marte, né, a partir
do rigor de Saturno. Senão vai ficar com essa sensação de que eu não posso, eu não devo, nada funciona, porque traz a alta exigência. Por isso que eu insisto nisso, né? Aquilo que não for bem planejado, estruturado, tende a manifestar o caráter exigente de Saturno. O ascendente cai a 24 graus de Gêmeos e pede que a gente trabalhe também com uma leveza, um dinamismo, um fluxo, trabalhe com os contatos, com as pessoas que podem nos auxiliar a melhorar essas atitudes, a melhorar o resultado que a gente está buscando. Lembrando que o Marte é o braço direito do Sol, é ele que sai para realizar as vontades solares. Então, o Saturno inspira que a gente pode construir aquilo que o Sol de cada um deseja. Então, as nossas vontades, né? Só que para isso também a gente precisa desse fluxo, desse dinâmico, desse espaço ali de maior circulação, de maior liberdade para o Marte agir. Parece contraditório por conta do Saturno, falando de liberdade, mas é o que o signo de Gêmeos está trazendo e talvez isso ajude mesmo a lidar com essa sensação de rigor, de exigência do próprio Saturno. Porque se eu entendo que tudo faz parte dessa jornada, desse desenvolvimento, eu consigo lidar de uma forma mais leve. Às vezes também vai ajudar até a focar nas atitudes por conta do rigor que o Saturno pode impor a partir de agora. É uma coisa também que a gente pode incorporar. Lá no meio do céu, a 3 graus, aparece o signo de Áries, regido pelo próprio Marte. Então a gente também está falando de coragem, de ousadia, de pioneirismo, né, de independência, independente de como se manifeste os rigores, continue trabalhando, continue realizando aquilo que você se propôs fazer quando iniciou o ciclo, para quando chegar ao auge você ter os resultados tão sonhados aí. Então todo mundo fica falando sempre, vamos sonhar, vamos sonhar. Sonhar sem realizar é uma ilusão. Realizar sem sonho talvez não alcance proporções muito grandes. Quando a gente alinha as duas coisas, é possível trazer grandes resultados. Pelo menos a partir do olhar da astrologia a gente pode fazer isso. E desafiado na vida pública, carreira e profissão, para fazer disso algo único, exclusivo, inédito, que requer muita coragem, que requer a pessoa falar, não, mesmo que o resultado agora não esteja me agradando, eu ouso continuar. Eu ouso desafiar esse resultado para que quando eu chegar no auge da colheita ou mesmo no fim do ciclo, eu tenha um crescimento que me favoreça, que me possibilite trazer o resultado, o ganho que eu estou esperando. Lembrando que a conjunção com Júpiter ainda não acabou. Então, aquilo que a gente fizer com excelência, com responsabilidade, com maturidade, pode ativar sim o lado próspero, abundante do Júpiter. Então é isso tudo que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil aí para todo mundo, vamos aproveitar esse momento. A mandala então deixa claro para a gente a importância de agir com excelência, né? E o que é isso? Muitas vezes a gente dá o nosso melhor, então naquilo que eu estou fazendo eu vou aplicar o meu melhor. E uma vez que eu faço isso, eu já quebro com qualquer nível de exigência, né? Porque eu digo para mim mesmo, não, eu tô dando o meu melhor, isso é o melhor que eu posso. Se a gente coloca isso, não quer dizer que a gente não vá melhorar, não quer dizer que a gente não vá desenvolver, mas que a gente está fazendo o melhor que pode. Não existe nada acima disso, né? Vamos pensar, eu tô dando o meu melhor, eu posso aprender uma série de coisas, eu posso fazer outras tantas coisas, mas neste momento é o melhor que eu tenho para dar. Então, nesse sentido, a gente quebra com essa alta exigência que muitas vezes é manifestada a partir do Saturno e também garante que a gente comece a trabalhar de uma outra forma, porque a impulsividade, o ímpeto de fazer as coisas, né, de já sair fazendo, como é muito comum na infância, na adolescência, a gente quer logo sair para o mundo e fazer as coisas acontecerem do nosso jeito. Só que aí vem alguém, né, com aquela voz, uma pessoa mais velha, mais madura, o que é chato, mas é muito necessário. Eu, pelo menos, passei muito por isso. Falar, meu filho, vai lá, não é assim, se você fizer desse jeito, você vai ter um resultado melhor, você está perdendo muito tempo, você está gastando muita energia aí, enfim. Quanto mais a gente atentar para isso, melhor a gente tende a desenvolver. A sensação de que a gente está paralisado muitas vezes vem
da incompreensão disso. Vamos pensar que o Saturno é uma consciência que está inspirando responsabilidade, né, maturidade, para alcançar resultados duradouros, concretizar coisas, né? Modificar o plano denso da matéria. Então é isso que a gente está falando, né? Da gente moldar a nossa vida. Moldar a matéria é moldar a nossa vida. Só que isso a gente só consegue fazer a partir do momento que desenvolve certas habilidades. Não adianta pegar uma pessoa que nunca desenvolveu não tem nenhuma habilidade, não tem uma profissão, não tem algum talento e querer que ela toque um violino, querer que ela trabalhe numa empresa, sendo que ela não conhece nada. Ela pode aprender? Pode, mas ela chega ali muito nova, né? Muito crua. Então vai levar mais tempo, né? Aquilo que ela fizer durante esse tempo não vai ser muito bem feito, porque leva tempo é a palavra de Saturno, tempo, paciência, disciplina, ordem, para que consiga manifestar resultados melhores. A partir do momento que ela aprende a fazer da melhor forma possível, ela consegue alcançar resultados, né, até de maneira mais fácil. Então rompe com essa ideia da paralisia, rompe com essa ideia da limitação que a gente sente muitas vezes. Na coletividade isso também vai ser trabalhado, porque o Saturno vai exigir muito dessa energia de Marte que às vezes se manifesta conflituosa, belicosa, né, de guerra, de luta, e que muitas vezes traz desgaste, que tome uma atitude mais responsável, porque senão tudo ali vai ser balançado e quando chegar lá no auge, ano que vem, não traz o resultado esperado. Então a gente está falando de algo que pode suavizar as tensões, mas eu não acredito muito nisso. Mas é uma possibilidade. Se, né, o Saturno inspirar as pessoas certas a tomarem consciência, amadurecer, pode ser que a história mude, o curso das coisas mude. Do contrário, que a gente precisa desenvolver essas habilidades que vão ser muito necessárias lá na frente para a gente lidar muitas vezes com os desafios coletivos que estão para se manifestar. Quando eu falo de habilidades, eu estou citando, por exemplo, os nossos atletas olímpicos que brilharam nessa Olimpíada, né? Passaram anos ali aprendendo, caindo, né? Desenvolvendo uma série de forças, de habilidades, de maestria, até que chegasse ao ponto de ganhar medalha numa competição mundial. Então é nesse sentido, né? Claro que isso traz muita exigência, a gente precisa pensar nisso também, porque nem só de fazer as coisas a gente vive, né? E a gente pensa que se eu não estou fazendo, eu não estou vivendo, se eu não estou agindo, eu não estou, né, no mundo. E muitas vezes isso é um equívoco, isso é uma ideia que a gente compra muito por conta do sistema que a gente tem. Mas não adianta também achar que passei a vida inteira sem aprender nada, sem desenvolver nada, sem treinar, que eu vou pegar uma guitarra, vai baixar uma luz, uma inspiração divina e eu imediatamente começo a dedilhar ali. Esse tipo de coisa não acontece, felizmente ou infelizmente. Então eu preciso aprender os acordes, eu preciso aprender a melhorar minha destreza, uma série de coisas que isso leva tempo. Isso é um investimento de Saturno. Então eu tô falando isso tudo aqui porque às vezes não adianta a gente simplesmente colocar a força. Às vezes vale mais a pena a gente aprender a dar a martelada do que ficar ali marretando um prego várias vezes e o resultado não ser o esperado. Então quanto mais a gente aprender essa forma saturnina que eu coloco como positiva, que não é aquele Saturno que coloca medo, que vai punir, que vai julgar, porque eu não trabalho com esse tipo de visão cruel que tem por aí, melhor para a gente aproveitar os potenciais, principalmente nesse período ali do meio de agosto em diante, que está sendo bem desafiador, como eu já mostrei em várias mandalas aqui no canal. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui do canal, com mandalas exclusivas, mandalas antecipadas, custando menos que um cafezinho, mas é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quiser, e quem não puder ou quiser, continue assistindo, comentando, compartilhando, deixando
deixando o like, abraçando o Astrolibertação, que só tá aqui porque vocês apoiam esse canal desde o início. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.